Olá! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso encontro às quartas-feiras. Tudo bem com vocês? Eu tenho tanta surpresa hoje. Tanta. Gostaram do tema de hoje? Ciúme. Oi, Aline. Ai, Fá, muito obrigada, Samara. Eita, Leonor, esse negócio do coronavírus tá complicado, né? E aí, tema aprovado? Gente, pra quem não sabe, bom, acho que todo mundo que tá aqui já me acompanha há muito tempo, né? Eu era uma pessoa extremamente ciumenta, mas o meu ciúme, ele beirava a loucura. Era um ciúme patológico mesmo, sabe? Não era mais aquele ciúme de cuidado, aquele ciúme de zelo, aquele ciúme que dá uma apimentada na relação. O meu ciúme, ele era neurótico, ele era paranoico, obsessivo. Eu criava paranoias na minha cabeça e eu acreditava nessas paranoias. Então era como se relacionar pra mim, ao mesmo tempo que era uma delícia, era uma coisa horrível, porque eu não tinha paz. Eu criava coisas na minha cabeça e aquelas coisas, elas geravam sintomas no meu corpo, então eu acreditava que elas eram reais. E eu entrei naquele modo de perseguidor e perseguido, sabe? Eu era, no caso, a perseguidora. E, nossa, foi uma fase muito, muito difícil. Então chegou ao ponto de começar a impactar não só no meu relacionamento, mas na minha vida pessoal, porque eu não vivia, eu não conseguia trabalhar, porque eu tava o tempo inteiro stalkeando tudo do Marcelo, mexendo nas coisas do Marcelo o tempo inteiro, ligando pra ele o tempo inteiro e exigindo que ele me desse essa atenção 24 horas por dia, porque só assim eu conseguia me sentir segura. Então eu precisava ter controle dele o tempo inteiro para eu me sentir segura, porque senão era como se eu vivia com aquela impressão de que o tempo inteiro ele estava fazendo algo nas minhas costas, um medo de ser enganada, um medo de ser traída, um medo de ser abandonada. Então quem é ciumento aí vai se identificar, né? O Clechaco, ele fez uma pergunta aqui muito interessante, se o ciúme é uma doença. O ciúme, na verdade, ele é um sentimento, é uma emoção muito pertinente que todos nós sentimos. Então o ciúme, ele se apresenta ainda na nossa infância, quando em algum momento essa criança, ela sente alguma ameaça. Geralmente a gente vai sentir ciúme do pai, da mãe. Então quando essa criança, ela identifica alguma ameaça na fonte de amor, na fonte de carinho, na fonte de atenção exclusiva, ela se sente ameaçada de alguma forma. Então o ciúme, ele é muito pertinente desde a nossa infância, mas nem sempre é tratado assim. Então existem alguns casos onde você sabe, então você já escutava da sua família, você é ciumento desde que você é criança, você já tinha ciúme do seu irmão, você já tinha ciúme das suas coisas. Então é um sentimento muito pertinente. Ele pode se tornar uma doença quando ele começa a impactar na forma como você vive, na sua vida, nas suas relações, no seu âmbito profissional. Então ele pode vir a se tornar uma doença, que aí é quando a gente chama de ciúme patológico, né? E aí você precisa aí de
de um acompanhamento com um profissional, você precisa fazer terapia. Certo? Existe 3 níveis de ciúme. Desculpa. A live vai ficar salva. Tá? Pra quem tá pedindo aí, a live ficará salva pra vocês. Existem 3 níveis de ciúme. Então, existe o ciúme que é considerado saudável, que é aquele ciúme de zelo, de cuidado, de preocupação. Aquele ciúme, até como eu falei no começo da live, que vai dar aquela apimentada, de repente, na relação. Existe o ciúme que começa a beirar o exagero, que é quando você começa a querer controlar demais a pessoa, você começa a querer ter acesso a tudo da vida dela. Então você... Ai, gente, eu me distraio aqui com os comentários. Vocês fazem tanta pergunta ao mesmo tempo. Então, o ciúme exagerado, que aí é quando ele começa a causar um desconforto para você. Então, você fica o tempo inteiro preocupada, você fica o tempo inteiro querendo que o seu parceiro ele te confirme o quanto ele gosta de você, o quanto você é especial. E existe o ciúme paranoico, que aí é quando você começa a sair da sua realidade e tudo passa a ser uma ameaça. E aí você começa a achar que a pessoa está olhando para outra pessoa na rua e você começa a acreditar que... Quer ver? Eu vou dar um exemplo claro para vocês de um ciúme exagerado, paranoico. Então, se eu fosse para algum lugar com o Marcelo, sei lá, fosse uma festa, um barzinho, uma balada... coisa que fugisse ali da nossa bolha, né? Que a gente vivia numa bolha. Então, se eu fosse para algum desses lugares com o Marcelo, então em todo lugar que se existisse uma mulher que eu considerasse mais bonita, ou se existisse uma mulher que eu considerasse mais interessante, ali eu já começava a me sentir ameaçada. Então, a festa, ela acabava a graça da festa para mim. E eu passava a concentrar a minha atenção só no Marcelo e naquela mulher. Então, que horas o Marcelo vai perceber essa mulher no ambiente? Que horas essa mulher vai perceber que o Marcelo está no ambiente? E que horas eles vão começar a trocar olhares? E eu começava a sofrer com aquilo. E eu queria controlar até para onde o Marcelo podia olhar. E aí, se ele falasse para mim assim, eu vou ao banheiro, na minha cabeça paranoica, na minha cabeça de ter uma mentalidade muito fértil para o mal, porque eu vivia desestabilizada, né? Eu tinha uma autoestima muito baixa, eu não tinha noções do que era amor próprio e da importância também de eu olhar para mim, de eu me cuidar, de eu trabalhar os meus recursos para que eu também fosse emocionalmente forte. Na minha cabeça, se ele falasse que ele ia ao banheiro, na minha cabeça, eu já criava uma loucura de que aquilo era um pretexto, que ele estava mentindo para mim e que ele estava inventando que ele ia no banheiro e nesse banheiro ele ia encontrar alguém e ele ia trocar o telefone. Então você pode não ficar com a pessoa aqui, mas você vai pegar o telefone dela e você vai sair com ela em uma outra oportunidade nas minhas costas sem eu saber. Então era assim que eu me sentia. Eram esses cenários que eu criava para mim. Isso foi um exemplo. Eu cometia vários desses erros. Então, por exemplo, às vezes ele tirava uma foto no trabalho. Eu já ia olhar quem que estava perto dele, e por que essa menina está tão perto, e por que o ombro dela está encostado no seu ombro, mas por que você não se posicionou na foto perto de outra pessoa? Por que você ficou perto dela? Por que você não ficou perto de outra pessoa? Então, eram sempre esses cenários.
que eu criava. Alguém aí se identifica? Põe umas mãozinhas aí pra eu saber. Ai, peraí que Melina dormiu. Não, quando às vezes chega uma. Porque quando a gente tá vivendo, né, no ciclo do ciúme, a gente acha que nós somos as únicas a viver esse ciclo do ciúme. Ninguém mais no mundo tem ciúme, só eu. Só eu sou ciumenta, só eu tenho esse tipo de problema. E às vezes chegam pacientes para mim para trabalhar o ciúme e elas falam: nossa, Brisa, eu sou muito ciumenta, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. E aí quando eu conto a minha história, eu falo: você é ciumentinha. Eu acho que eu nunca tive nenhum paciente assim que superou o meu ciúme, que superou o nível de loucura que eu tinha. Então eu consigo confortar bastante as pessoas que chegam até mim, porque eu acho que dificilmente eu deve ter, sabe? Tem gente que beira, tem gente que agride, tem gente que fica, quando o ciúme bate, ela agride o parceiro, ela vai pra cima, ela fica cega, ela perde de fato a capacidade dela de ser racional e ela pode vir aí até cometer loucuras, como a gente vê hoje na televisão, isso é muito comum. Nunca peguei ninguém assim que ainda me superou. Gente, eu tinha tanta loucura, pra vocês terem noção. O Marcelo, ele acordava mais cedo que eu pra trabalhar, né? Então eu podia ficar dormindo até mais tarde, eu podia ficar dormindo mais um pouquinho. Eu tinha um relógio biológico dentro de mim, meu ciúme era tão grande, eu tinha um relógio, meu relógio biológico, ele despertava em determinado horário, o Marcelo estava se arrumando, eu arregalava aquele olho pra ver que roupa ele estava colocando para ir trabalhar, e eu falava: mas por que você escolheu essa camisa? Por que você escolheu essa calça? Por que você tá indo tão bonito? E às vezes ele tava indo normal. Então olha como é perigoso, às vezes a nossa autoestima ela fica tão baixa, a gente se desconecta tanto da gente, que a gente começa a colocar o nosso parceiro em um pedestal. Parece que a pessoa se torna a melhor pessoa do mundo. Então eu vivia num mundo onde eu acreditava que o Marcelo estava andando na rua e a mulherada estava pulando em cima do pescoço dele. Então tinha proposta em todo lugar para ele de mulher se ele quisesse sair. E ele falava pra mim, eu queria ter esse poder todo que você vê em mim. Eu queria ser tão foda como você me enxerga. E onde que tá essas mulheres todas? Porque eu não consigo enxergá-las, eu não vejo elas à minha volta. E na minha cabeça era todo mundo do trabalho dele queria ficar com ele, todo mundo de todo lugar queria ficar com ele. Então a gente acaba se desconectando tanto da gente, a gente acaba perdendo o nosso poder pessoal, a capacidade de se enxergar, de se reconhecer. Por que o outro me escolheu? Quais as razões que o que eu também tenho de bom para o outro querer ficar comigo, para o outro querer estar comigo? E a gente não enxerga essas coisas. É como se o outro estivesse com a gente. O ciumento, ele tem normalmente uma problema com autoestima, problema com autoimagem e problema com amor próprio. Então, é como se o outro estivesse com ele, ou melhor, o outro está comigo porque ele não tem nenhuma outra opção, porque ele não tem nada melhor por aí, mas o dia que ele arrumar alguém melhor que eu, com certeza ele vai me deixar, e aí a gente entra nesse estado de alerta. A Fernanda mandou aqui, é como se ele fosse tudo. É exatamente isso, a gente coloca o parceiro num pedestal, ele vira a última Coca-Cola do deserto. Faz sentido pra vocês isso? O que eu atendo, às vezes, Faltou. Modéstia à parte, né? As minhas pacientes geralmente são mulheres muito bonitas. E
E elas não se enxergam tão bonitas. E aí, não é menosprezando, mas aí você, quando ela me compartilha comigo a foto desse namorado, eu falo, caramba, ela é tão bonita. Às vezes uma menina até muito, muito, muito bonita que não se enxerga. Então o outro, ele acaba se aproveitando disso, porque se você não reconhece o seu valor, o outro não vai ficar te empoderando. Talvez ele até vá por um tempo e fique reforçando, nossa, não, você é bonita, você é a menina mais bonita que eu já fiquei, você é a menina que eu mais amei na minha vida, mas a gente acaba não conseguindo acreditar, porque eu não me vejo assim. Sábado eu fui no aniversário de um amigo nosso, inclusive ele estava aqui na live, o Luiz, e a gente foi no aniversário dele e ele namora com uma menina lindíssima, lindíssima, mulherão, sabe? E ela tava falando exatamente isso pra mim. Ela falou, caramba, Brisa, eu não consigo me enxergar essa pessoa que todo mundo me enxerga. Então todo mundo fala pra mim que eu sou muito bonita, todo mundo fala pra mim que eu sou esse mulherão que você também tá falando, todo mundo fala pra mim que eu sou extremamente inteligente, que eu sou bem-sucedida, ela tem uma escola, então que eu sou bem-sucedida, que eu dei certo na minha profissão, mas eu não consigo me enxergar assim. Eu tô sempre olhando pro que tem de errado em mim. E ela é um puta mulherão, e ela tava me contando que ela não usa shorts porque ela acha as pernas dela muito grossa. Então, a gente tem mesmo esses desvios de imagem, essa dificuldade de nos percebermos. Quem aí se identifica com isso? Que não consegue se achar bonita, que não consegue se achar interessante, por mais que todo mundo te fale que você é incrível, que você é linda, que você é maravilhosa, você não consegue se enxergar assim. Olha, bastante gente. Então, para você que quer mudar isso, começa a ter um olhar mais gentil com você, né? Não precisa ficar olhando só para as coisas que você não gosta. Então, começa a olhar para as coisas que você gosta. Não é possível que não tenha nada que você goste em você. Então, de repente, seus olhos, seu cabelo. E aí você vai indo para outras partes. Outras e outras e outras, e aí você, quando você menos perceber, você tá se aceitando aí por completo. E vencer essas crenças, né? Ai, que linda, Norma. Norma falou que já teve isso, hoje ela se ama. Mas vamos lá, porque o tema da nossa live hoje não é esse. Falamos um pouquinho de ciúme, já demos aí uma pinceladinha no que é ciúme. Como vai funcionar a live de hoje? Eu preparei 3 conteúdos. Qual é o tema da live? Então, ciúme, quando o meu parceiro não colabora, certo? Como que eu dividi essa live? Eu preparei 3 pontos pra gente analisar o nosso parceiro e 2 pontos que vão ser a chave pra sua mudança, certo? Porque a vida é 10% o que nos acontece e 90% o que a gente faz com o que nos acontece. Ê, Lucas, seu maravilhoso! Bem-vindo! Lucas participou da minha primeira turma do Desapega. Um lindo, que teve resultados incríveis. Ai, gente, hoje choveu de feedback positivo no nosso grupo do Desapega. Quando eu falo pra vocês que o mundo muda quando a gente muda, vocês têm essa crença, se eu deixar ele embora, ele nunca mais vai vir atrás de mim. Nada disso. Quando você larga o osso, é a pessoa que vem atrás de você, tá? Não vou falar que sempre, não vou generalizar resultados aqui,
Mas na maioria das vezes é isso que acontece, tá? Mas então, bora lá. Então eu recebo constantemente muitas perguntas, ou muitos questionamentos, muitas dúvidas falando pra mim: Brisa, o meu parceiro sabe que eu sou ciumenta e ele não para de me dar motivo, ele não muda, ele não faz as coisas diferentes, ele tá fazendo sempre as mesmas coisas, ele sabe o que me incomoda e ele continua conversando com a ex dele, ele sabe que me incomoda e ele continua falando com aquela pessoa, ou ele curte foto de um monte de mulher, ou ele... Que mais? Vai colocando aí coisas que os parceiros de vocês fazem pra passar insegurança pra vocês. Gente, desapega eu vou falar em outra aula ou em outra live, tá? Mas a próxima turma é em maio, agora, tá? Mais pra frente a gente fala, mas a próxima turma abre em maio. Então, ó, a Ana mandou aqui: não deixa pegar no celular, sai pra festa sozinho, não posta foto comigo, trai, aí é mais grave, então a pessoa trai. Sai muito com os amigos e deixa você de lado, fala com outras mulheres, esconde a senha do celular. Pelo que eu percebo aqui, celular é o master, né? Fica seguindo outras meninas, muitas amigas mulheres. Não assume o relacionamento na rede social. Fala que não está com ninguém, mas está. Tem vergonha de sair comigo. Mente muito. Ó, curte foto de outras mulheres. Então, essa gama de cor. Leva o celular pro banheiro. Nossa, essa é ícone, né? Então, essa gama de coisas aí que vocês citaram, que são comportamentos que o outro emite e que acaba gerando um impacto emocional negativo em mim. Então, acaba despertando a minha insegurança, porque isso tudo acaba gerando dúvida em mim. Ou seja, às vezes o que ele está fazendo é uma coisa, mas a sua interpretação, ela é outra. Talvez você vá interpretar de uma forma aí negativa. Porque o que isso vai despertar em você? Então, gatilhos do quê? De feridas que você já tem, que você já vem carregando aí ao longo da sua vida. Então, uma ferida de rejeição que você já tenha, uma ferida de abandono que você já tenha, uma ferida de humilhação que você já tenha. Então, essas coisas, elas vão ser gatilhos para essas feridas que você já tem. Quando você está em um relacionamento onde o parceiro ele não se importa com os seus sentimentos, ou vamos supor que você se tornou uma pessoa tão insegura que aí você tem necessidade de controlar tudo da pessoa, e aí a pessoa ela começa a querer também se preservar. Porque senão você não tem limite, você quer acessar tudo e vai também não querendo ter, não deixa, sufoca a pessoa. Melhor, achei a palavra certa. Sufoca a pessoa. Então, quando você tá com uma pessoa que ela não se importa com os seus sentimentos, isso é muito perigoso, porque um abismo vai começar a se abrir entre vocês. Então, você vai ficar cada vez com mais necessidade de controle. Ele vai querer fugir cada vez mais dessa necessidade de te dar satisfações, de se sentir controlado. E aí é que começa o grande problema. Então, para você que respondeu aqui os meus comentários, que me deu essas dicas de coisas que o seu parceiro faz com você, o que existe por trás disso? É muito importante você analisar também quem é a pessoa que você está se relacionando. Porque não tem como você melhorar se você se relaciona com uma pessoa que vive te dando motivos para você ficar ciumento.
Então ela está o tempo inteiro fazendo coisas que que mexem com a sua estrutura emocional. E por que esses parceiros eles acabam fazendo essas coisas? O primeiro ponto que eu separei para vocês analisarem é, talvez porque o seu parceiro ele tenha necessidade de autoafirmação. Então, às vezes, ele é uma pessoa insegura, ele é uma pessoa que ele precisa ele tem essa necessidade de reforço de outras pessoas, não basta só o seu. Não basta só você falar pra ele que ele é lindo. Não basta só você falar pra ele que você o ama, que você é interessada nele. Ele também tem que sentir isso de todas as outras mulheres na rua. Então ele tem essa necessidade de se autoafirmar. Por quê? Porque no fundo ele é um inseguro. Porque no fundo talvez ele não confie nele. Então ele tem que ficar toda hora colocando isso em jogo, colocando isso em prova, para que ele fala, nossa, eu sou foda mesmo. Ou, nossa, eu sou bom mesmo. Olha, eu consegui fazer aquela mulher olhar para mim. Ou, nossa, eu consegui fazer com que aquela mulher se interessasse em mim. Então, é um problema da pessoa. Você vai conseguir mudar ela? Não vai. Porque talvez ela tenha essa necessidade de outras pessoas. E aí você não vai conseguir. Você vai ficar enlouquecida, você vai acabar com a sua autoestima, você vai acabar com a sua personalidade. Existem alguns vícios, por exemplo, existem alguns vícios que o seu parceiro ele pode ter que talvez não impacte diretamente em você. Então vamos supor que o seu parceiro ele tenha um vício de jogar videogame. Talvez isso vai gerar alguns desgastes entre vocês, você vai querer mais atenção dele, mas aí vai estar ele jogando videogame na sala, você tá no quarto, você vai assistir um filme, você vai ler um livro, você vai fazer uma hidratação no seu cabelo, você vai se distrair. Agora existem alguns vícios que o nosso parceiro pode ter, que aí esses vícios eles vão ter um impacto direto na nossa autoestima. Então imagina você se relacionando com uma pessoa que ela tem necessidade de flertar com outras pessoas. Você vai se relacionar com uma pessoa que ela tem necessidade de se envolver emocionalmente com outras pessoas. E isso vai impactar diretamente na sua autoestima. Isso vai impactar diretamente no seu amor próprio. Porque você não vai conseguir separar uma coisa da outra. São raros os casos onde a gente consegue separar e falar assim, poxa, o meu parceiro talvez tenha um problema de caráter. E ele tem problema aí com relacionamento, ele tem problema com fidelidade. Eu percebo aqui que nós temos visões completamente do que é um relacionamento. Na maioria das vezes a gente vai pegar pra gente. O que eu fiz de errado? Será que eu não sou boa o suficiente? Será que eu não sou gostosa o suficiente? Será que eu não desperto interesse nele? Será que meu beijo é ruim? Será que ele não tem mais vontade de transar comigo? Por que ele tá procurando na rua? Então existem coisas que vão impactar na nossa autoestima. E às vezes é um problema de caráter do outro. Faz sentido isso pra vocês? Então, se você identifica no seu parceiro que talvez ele tenha essa necessidade de chamar atenção, se você sai com ele na rua e você pega ele olhando para outras mulheres, ou ele tem essa necessidade de também ser visto por outras mulheres, ou você já deu algumas chances para ele e ele erra no mesmo ponto, ou você já pegou diversas vezes ele conversando, flertando, ou tentando seduzir outras mulheres, esse parceiro é muito difícil de você conseguir ter uma relação saudável. E a tendência é que ele te leve aí para um problema de autoestima. Ele vai impactar ainda mais. Se você já é uma pessoa que tem feridas de rejeição, de abandono, é um prato cheio para você alimentar mais ainda essas feridas. Você vai achar que o problema está em você, que de alguma forma a culpa é sua por ele estar fazendo isso. Então eu não sou boa o suficiente, eu estou fazendo algo de errado, ou eu não estou dando algo para ele.
Então esse é um tipo de parceiro que, por mais que você goste, se você quer sair desse lugar de uma pessoa ciumenta, você tem que repensar esse relacionamento com essa pessoa. Brisa, e por que que ele é assim? Existem vários fatores. Às vezes ele tá repetindo um comportamento que ele aprendeu dentro da casa dele. Às vezes ele é um cara que ele está emaranhado com a mãe. Então, se ele estiver emaranhado com a mãe, não tem lugar para outra mulher na vida dele. Ele vai ser sempre aquele cara muito bom para todas as mulheres. É o famoso Dom Juan. Mas ele vai ser sempre da mãe dele. Ele já tem a mulher da vida dele. E aí o que ele tem são passatempos. Ele vai namorar 4 anos com uma, e aí em determinado momento ele vai terminar porque ele não quer casar. E aí ele vai viver sabotando todos os relacionamentos que ele entra, porque ele tem esses padrões familiares. Exatamente, a Dani mandou aqui, é o filhinho da mamãe. Então a gente não vai conseguir mudar esse cara nunca. Ele vai levar a gente pra beira da loucura e a gente não vai conseguir mudar ele. Outro ponto que eu separei aqui é por que o seu parceiro ele faz ciúme pra você. Talvez porque dentro da programação dele, ele acredite que você sentir ciúme ou a pessoa sentir ciúme dele é uma prova de amor. Ele se sente amado quando ele vê que o outro tem ciúme dele. E de novo, Brisa, da onde vem isso? Da dinâmica familiar dele. Então vamos supor que ele cresceu numa casa onde a mãe era extremamente ciumenta. E ele internalizou que aquilo era gostar. A minha mãe amava o meu pai. A minha mãe era louca pelo meu pai. E, na verdade, a mãe dele era uma pessoa que tinha uma visão muito distorcida da realidade. Talvez a mãe dele não tinha uma condição de vida boa ou financeira para conseguir mudar aquela realidade. E ela achava que aquilo era tudo que ela tinha. E disputava aquele marido, brigava por aquele marido. Antigamente também tinha aquela coisa de que não pode separar era uma vergonha. Então a mulher, ela era mais submissa. E ele vem desse lugar onde para ele isso é forma de amor. Se você perguntar como era o relacionamento da sua mãe, ele vai falar: minha mãe amava o meu pai, minha mãe era louca pelo meu pai. E aí ele vai despertar esse ciúme em você, para que ele também se sinta amado como ele acreditava que o pai dele era amado pela mãe. Então o que ele vai fazer? É aquele cara que sabe exatamente o que você não gosta e ele vai lá e faz. Você fala pra ele: olha, eu não gosto dessa me incomoda quando você conversa com essa pessoa, eu acho que vocês não têm eu acho que tá passando um pouco do limite. E pra mim não tá saudável. E ele continua conversando, ele continua achando que é normal. Isso não tem nada a ver. Teve uma... Caramba, me veio isso na cabeça agora. Uma vez uma paciente minha, ela tava incomodada que o namorado dela, essa menina nem tá mais comigo, faz muito tempo, foi um relance que eu tive agora. E ela começou a cismar com que o namorado dela tava com muita amizade com uma menina da academia. E ela começou a implicar: vocês estão conversando muito, poxa, tudo a menina divide com você e tal. E aí ele ficava: não, mas é porque ela terminou um relacionamento agora, ela acabou de entrar na equipe. E aí, como eu sou par dela, a gente acaba conversando muito, tal. E ela falou: poxa, mas tá demais, você tá conversando até aqui dentro de casa, deixa pra conversar na hora do trabalho, então, tal, não sei o que. E ela foi dando esses toques pra ele, e ele com essa coisa de: não, isso é normal. Esse era um cara que ele fazia ela ter muito ciúme dele. E ele: não, isso é normal, nada a ver, é coisa da sua cabeça. Até que um dia eles estavam jantando,
E aí, do nada, pipocou uma foto da menina no WhatsApp dele, com ela perguntando se aquela roupa tava boa pra ir malhar. E aí, quando aconteceu isso, ela olhou pra ele e ele ficou todo constrangido, mas só assim ele pôde ver que ele dá muito espaço pras pessoas, que ele esquece que ele tem namorada. Que quando a gente... Não que quando você está em um relacionamento, você não tenha que viver. Você não tenha que fazer nada, não pode falar mais com ninguém, tem que ser aqui, ó. Não pode fazer nada. Mas é até onde você dá espaço para o outro entrar. O que é prioridade para você? É você ficar bem com as pessoas de fora? Ou é você ficar bem com a pessoa que tá ali todo dia com você e que você sabe que, poxa, qualquer coisa que acontecer entre vocês vai ter um impacto. Às vezes uma coisa pequena vai virar uma briga de uma semana. E vocês vão brigar e vocês vão se estranhar e a pessoa vai ficar pesando na sua por muito tempo. Então a gente também tem que ter um pouco de postura e um pouco de consciência para saber até onde eu dou espaço para o outro entrar. Até onde é aceitável. Até onde eu gostaria que a minha namorada também conversasse nesse ponto de intimidade com alguém. Então, para você que tem namorado, para você que tem namorada, marido, reflitam sobre isso. Até onde é saudável eu permitir que outra pessoa entre? Porque senão a gente acaba dando muita liberdade e o outro, ele vai invadir. Se eu não coloco limite, o outro, ele vai vir, porque eu não tô colocando limite nele. Ah, então quer dizer que... você vê que a menina também foi um pouco sem noção. O cara namora e ela manda fora do horário de trabalho uma foto com roupa de academia sem pensar no impacto que aquilo pode gerar no relacionamento dele. Então as pessoas são sem noção. É nós que precisamos valorizar o que a gente tem e saber o que é importante. O que é importante pra gente? Do que a gente precisa se blindar para que esse tipo de coisa não aconteça? Olha o impacto que isso teve na nossa relação. Certo? Fez sentido esse outro ponto da pessoa que gosta de te fazer ciúme, pra pessoa que não tem limite, não coloca limite nas pessoas, deixam as pessoas invadirem o espaço aí que é do casal. Isso a pessoa também tem que ter noção. E aí, se você percebe que a pessoa não tem noção, repensa essa relação também, porque, gente, chega uma hora que a gente cansa de ter que ficar falando sempre a mesma coisa. Ninguém aqui é mãe. Vamos ser mãe dos nossos filhos, do nosso parceiro, não. Você falou 10 vezes a mesma coisa, o cara ainda não mudou, a menina ainda não mudou, muda você de pessoa. Ai, minha irmã maravilhosa está aqui. Ó, minha sogra invade meu espaço, se posiciona. De preferência, coloca o seu marido para se posicionar. Gente, sogra só invade o nosso espaço quando a pessoa não está tomando o lugar dela. Quando a pessoa permite. Então, isso é uma postura que o seu marido tem que ter. É uma postura que a sua esposa tem que ter. Mãe, então vai, conversa com a sua mãe. Mãe, ó, casei. Agora é o seguinte, tem uma pessoa comigo também, tá foda. A gente quer nosso espaço, não é quero que você me entenda, mas tem que falar. Bora seguir para o terceiro ponto, porque ainda tem dois pontos que vai ser a chave da sua mudança. E eu tenho uma surpresa pro final da live. Então, quem ficar até o final da live vai ter uma surpresa aí bem legal pra você identificar o seu ciúme, tá? Uma ferramenta muito legal. E o terceiro ponto é o quê? É a pessoa ter valores muito distorcidos dos seus. Que é o quê? Talvez a pessoa, ela tenha... Melhor, deixa eu melhorar isso. Quais são os seus valores dentro de um relacionamento? O que é importante pra você dentro de um relacionamento? Respeito pra você é importante dentro de um relacionamento? O que é respeito pra você? Qual a definição de respeito pra você?
Fidelidade é importante dentro de um relacionamento para você? Se fidelidade for algo muito importante para você, você tem que validar isso. Então, parceria é importante, honestidade é importante. E aí você vai linkar com os valores que o seu parceiro tem. Se o seu parceiro já te traiu diversas vezes, o seu parceiro, fidelidade para ele não tem o mesmo significado que tem para você. Talvez na cabeça dele funcione de que forma? Se eu traio e ela não descobre, eu não tô fazendo nada de mal para ela. O problema é se eu fizesse para ela ver. O problema é se eu fizesse na frente dela, mas eu faço escondido, ninguém sabe, eu acabo não impactando na vida de ninguém. Eu faço ali quietinho na minha, ela nem sofre. Então, se a pessoa ela tiver esse olhar, fidelidade não é importante para ela, vocês vão viver dando choque, porque você vai perdoar achando que ela vai mudar, só que para ela aquilo não é importante. Quando vier uma tentação, quando vier uma outra oportunidade, provavelmente ela vai errar na mesma coisa. Porque vocês têm valores diferentes. Respeito é importante para você, mas respeito é importante para o outro. Eu me sinto respeitada, eu me sinto zelada por ele. Ele zela pelo que eu sinto ou não? Eu falo do que eu sinto, ele caga em cima da minha cabeça e vai lá e faz mais. Então você tem que ficar de olho nessas coisas. Meu parceiro é compatível comigo? Senão você vai viver querendo ser a salvadora da pátria do homem, consertando o homem que não quer ser consertado. Nem sei se esse é o tema. Mas você vai gastar uma puta de uma energia. Você vai ficar fraca. Você vai ficar desconectada, porque ele vai melhorar e daqui a pouco ele vai estar errando na mesma coisa. A Maria fez uma pergunta aqui muito interessante. Mas a solução é sempre terminar? A solução não é sempre terminar, desde que o outro queira melhorar. Ou você aceita essa condição e permanece nela. Se para você, você consegue passar por cima disso só para manter o seu casamento, ok. Se a pessoa não mudar, se você tá falando, isso me incomoda, poxa, isso me chateia, quando você faz isso eu me sinto assim, e a pessoa não faz questão de mudar, ela continua te traindo, ela continua flertando com outras pessoas, ela olha para outras pessoas na rua, para que você vai ficar insistindo nessa pessoa? Você vai se destruir. E o pior, vai chegar um ponto onde você vai começar a se sentir insuficiente. Onde eu tô errando que ele não muda comigo? Aí você sai do seu mundinho e vai analisar a vida inteira dessa pessoa. Você vai ver que ela teve problema de fidelidade em todos os relacionamentos dela. E talvez só durou mais com você porque você é a persistente. Porque você tá fazendo dar certo. Porque você passa por cima. Entende? Tem gente que vem cometendo os mesmos erros em todos os relacionamentos. Aí a gente fica assim, nossa, eu sou a sortuda que vai mudar esse cara. E não. Certo? Agora bora para as duas chaves, porque você que é ciumento, ciumenta, grava isso, porque isso é o que vai fazer a diferença no seu processo, tá? E aí eu separei aqui 2 pontos que você precisa gerenciar em você. O primeiro ponto é você parar de ficar bancando a louca da história. Então para de ficar gritando, para de ficar esperneando, para de xingar, de ameaçar, aí agride a pessoa na hora que fica com raiva. Você tem que aprender a ter uma conversa, no mínimo, calma. Por quê? Porque senão toda vez que você perde a razão, toda vez que você perde o controle, por mais que você esteja certa, você vai perder a razão. Você vai perder a razão sempre. Aí sabe o que acontece?
Vamos supor que na hora do seu nervoso, você joga um copo no chão, ou joga qualquer coisa que você tenha no chão. Joga o seu celular, ou joga o controle da televisão. A hora que você joga qualquer coisa no chão, o foco sai do erro, sai do motivo pelo qual vocês estavam conversando ali, sai disso e já vira o seu descontrole. Nossa, tá vendo? Porque você é louca, porque olha, você quase me agrediu. Nossa, olha, porque você ia jogar um negócio em mim. Nossa, porque não dá pra conversar com você. Nossa, porque você é sempre louca desse jeito. Tá difícil de namorar com você. Nossa, ninguém vai te querer. Nossa, eu não sei como seus outros namorados te suportavam. E aí, olha como ele inverteu a coisa. Ele estava errado. Ele inverteu a coisa e agora você tá nesse lugar de errada. A culpa agora é sua. E aí você vai começar a se sentir mal por ter feito o que você fez, e daqui a pouco eu não duvido nada que é você quem tá pedindo desculpa pra ele. Então, aprenda a ser adulta. Aprenda a ser madura emocionalmente. A pessoa deu mancada com você, você vai respirar. Você vai pensar no que você vai falar. Fulano, é o seguinte. Eu já falei pra você que esse comportamento me incomoda e você tá fazendo de novo. Eu não sei pra qual é o caminho que você tá querendo levar o nosso relacionamento, mas pra mim tá começando a ficar muito difícil. Só de você abordá-lo desse jeito, o susto da pessoa já vai ser tanto, vai falar que aconteceu. Tem alguma coisa acontecendo com ela, tá muito diferente. Viu que tá perdendo a linha? Não, me dá um minuto, eu vou respirar, porque eu não vou mais perder a linha com você. Eu não vou mais perder a oportunidade de me controlar, porque pra você não inverter isso contra mim. Volta, respira, pensa no que você quer falar, pensa no que você quer levar pra ele, e aí você volta pra essa conversa. Porque se toda vez você fica bancando a descontrolada, você vai sempre perder a razão. Você pode estar certa que você vai estar errada. Por que é importante você ter controle emocional? Porque vai ter gente que vai errar e vai olhar na sua cara, na bolinha do seu olho, e vai falar assim, eu não fiz. E você tá com o print, você tá com a câmera, você tá com a foto, você tá com a câmera com ele sentado lá, e ele vai olhar pro seu olho e vai falar, eu não fiz. Você tá louca. Você tá mentindo. É outra coisa que você tá inventando. A sua cabeça só pensa merda. A sua cabeça só pensa coisa errada. E aí isso enlouquece um ciumento. Isso desestabiliza um ciumento. É ele ter razão. É ele saber o que ele tá falando. É ele ter prova. Ele saber, eu não tô louca. Não é mais paranoia. Eu tenho certeza. E a pessoa tá olhando na sua cara e tá falando que você tá mentindo. Que você tá inventando. Isso desestabiliza qualquer pessoa. Então, se você convive com essa pessoa que olha nos seus olhos e mente pra você, e jura pela mãe morta, sabe, eu juro pela minha mãe morta, eu juro pelo meu filho, eu juro, põe a mão na Bíblia. Se você tem a resposta, se você sabe que a pessoa fez, para de ficar querendo que ela confirme o que você já sabe que é verdade. Você não precisa que ela vire pra você e fale assim, fiz. Sabe aquela música acho que é Maiara e Maraísa? Trai sim. Não vai rolar. Não vai rolar. A pessoa não vai falar pra você, ai, fi, ela vai negar até a morte. E você vai ficar com aquele sentimento te corroendo dentro de você, querendo que ele assuma, querendo que ele admita. Então faz uma escolha. Eu vou passar por cima disso, eu vou fingir que isso não aconteceu, que eu não quero terminar com a pessoa, eu quero continuar no meu relacionamento, eu não quero terminar com a pessoa, é uma escolha minha. Mas para de ficar entrando nesse ciclo vicioso de querer que a pessoa te conte, de querer que a pessoa confirme, sai disso. Ou você pega o seu banquinho, vê o que você vai fazer com isso, com essa evidência que você tem.
Ou você vai passar por cima e fingir que nada aconteceu. O que não dá é pra você ficar deixando esse negócio te corroer aí dentro, acabar com o brilho, acabar com o seu brilho, acabar com a sua autoestima, te encher de ódio, te encher de mágoa, ficar obcecada nele, na pessoa. O que não dá é isso. Sabe? Então, esse é o recado que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Agora eu tenho 2 surpresas. Preciso correr que a gente tem 4 minutos. Assim que a gente terminar aqui, eu vou disponibilizar no próximo Stories um teste que eu criei. O teste? Tá. No próximo Stories, ou pra quem sair, você vai ver que já tá lá na bio da minha página. Eu preparei um teste de ciúme pra que você analise essas situações, pra que você se veja nessas situações. Então eu preparei esse teste com carinho, vai mexer com as suas emoções, então você vai se ver em muitas situações do seu dia a dia. Vai lá, faz o teste, analisa, até para você saber qual é o seu tipo de ciúme, se é leve, se é moderado, se é patológico, se é projetivo. Então ficou muito legal. Quem sair já corre lá no meu link, já tá lá. Vou colocar aqui num Stories também. Pode entrar nos Stories que vai ter. E outra coisa, pra você que é ciumento, que sempre me manda a pergunta: Brisa, como você fez pra mudar? Como você conseguiu sair desse estado? Como que você transformou o seu relacionamento? Eu tô quase terminando meu relacionamento, meu parceiro não acredita mais em mim, meu parceiro não quer me dar outra chance. Na segunda-feira, no dia 19, eu preparei 4 aulas. Eu preparei 4 aulas para vocês num workshop online e gratuito, onde eu vou contar todo o meu processo, os gatilhos que eu tinha, como que eu consegui aprender a gerenciar os meus relacionamentos, como que eu fiz para trocar os meus padrões e como eu saí daquele estado de ciumenta louca e me transformei nessa mulher segura que eu sou hoje. Tenho medos reais. Não vou falar pra vocês que eu não tenho medo, mas hoje eu sei como eu interpreto, hoje eu sei como eu ajo, hoje eu sei conversar. Antes eu era essa pessoa extremamente manipulável, que fazia exatamente tudo que eu falei aqui pra vocês. Sabe? Eu perdi a linha, e eu sempre estava errada, mesmo eu estando certa. Então, no dia 19, começa o workshop, são 4 aulas, dia 16, na segunda-feira. Começa o workshop com 4 aulas para você que é ciumento, que quer transformar a sua relação, e mais do que isso, tá? Para você que quer voltar a ser essa pessoa confiante, segura, que você já foi antes dessa versão negativa tomar conta de você. Então, nesse workshop eu conto tudo, eu não escondi nada, eu abri realmente tudo que eu passei, tudo que eu vivi, os gatilhos que vieram pra mim, as situações que tiveram dentro do meu próprio relacionamento, eu abri tudo. Então eu não vou dar meia informação, eu vou falar tudo. Tudo que eu vivi, tudo que eu senti, como eu ressignifiquei, qual era o lugar que eu me colocava, qual eram as interpretações que eu fazia. Então são 4 aulas online gratuitas pra você assistir, e eu tenho certeza que vai mudar muita coisa em você, tá? Faça o teste. Do teste, eu vou me informar, mas eu acredito que você fazendo o teste, lá no final já tem para você se inscrever nas aulas do workshop. O Marcelo acabou de me falar aqui que no próprio teste já dá para você se inscrever para essas 4 aulas do workshop. Certo? Quem vai fazer meu teste, depois me mandem feedback dos resultados. Brisa, descobri que meu ciúme é esse. Puta, eu faço essas coisas mesmo. É o que eu falei, lá eu coloquei situações do dia a dia, situações reais. Eu quero que vocês se vejam mesmo, e é pra ser sincero. Então, quanto mais sincero você for, melhor vai ser o seu resultado. Não é pra você colocar no teste o que você queria ser. É pra você colocar no teste o que de fato você é.
Ah, nessa situação eu queria reagir de tal forma. Não, é para você colocar a forma que você reage. Mesmo que você sinta vergonha disso. O primeiro passo para a mudança é você reconhecer que você tem um problema. Então, seja fiel aos resultados, que quanto mais fiel você for, mais fidedigno vai ser o resultado. Certo? O teste está lá no link que tem na minha bio ou no Stories. O próximo Stories que eu colocar é um Stories com o teste. É só você clicar, já cai no teste. E quem quiser assistir às aulas, já se cadastra lá, coloca seu e-mail que a aula vai chegar para você no seu e-mail. E se você ainda não recebe os meus e-mails, cadastra também para você receber todas as informações. Certo? Gente, dividam comigo os resultados de vocês, que eu quero saber, tá? Quem é ciumento patológico e quem é ciumento no nível moderado. Ai, Brisa, fiquei feliz, descobri que eu não sou tão ciumenta assim. Pô, Brisa, fiquei preocupado, o negócio tá mais feio do que eu imaginava. Então não esquece de dividir comigo, tá? Me manda direct ou manda aqui nos meus comentários. Muito obrigada, Well. Seja bem-vindo sempre. Beta, minha irmã, te amo. Obrigada por tudo. Gente, obrigada por hoje. Nossa, que live gostosa, que live leve. Muito bom falar sobre esses assuntos. Eu espero ter levado um pouquinho mais de consciência para vocês não ficarem tão presos nessas situações, não serem tão manipuláveis. Começar a observar também os comportamentos do parceiro de vocês, porque não vale tudo por amor. Agora, se você é uma pessoa que, poxa, Brisa, eu percebi que eu que tô a mais, eu tenho um parceiro tão legal, quero resgatar meu relacionamento, pô, ele é bom demais pra mim, aí você tem que se trabalhar. E aí corre pro meu workshop que eu vou te falar como foi a minha transformação. Certo? Quero todo mundo se inscrevendo no meu workshop. Vocês não têm noção do tanto de ferida que eu mexi pra preparar esse conteúdo pra vocês. Tá? Ai, que lindo, Insteixeiro. Que lindo seu comentário. Quero todo mundo se inscrevendo. Entrou no teste, fez o teste, lá no final já dá para você se inscrever para o workshop. Tá? Serão 4 aulas online, gratuito, que começam, a primeira aula entra no ar no dia 16, na segunda-feira. Certo? Alguém não entendeu onde está o teste? Alguém quer perguntar? Tô aqui ainda. Carol, assiste meu workshop. Assiste meu workshop que já vai te dar uma luz. Gente, nesse workshop tem coisa, eu trouxe coisas que anos de terapia, décadas de terapia, talvez não iria na profundidade que a gente vai nesse workshop. A gente começa num nível raso, na segunda aula a gente já vai para um nível profundo e na terceira aula a gente vai para um nível mais profundo ainda. A gente vai trabalhar todos os níveis do seu ciúme. Certo? O teste tá lá no link da minha bio. Entra na minha página do Instagram. Tem um linkzinho embaixo onde tem ali as minhas informações. Tem um link. O link tá lá. É só você entrar e se inscrever. Ou é só você entrar e fazer o teste. No final do teste tem o link, tem o espaço para você cadastrar o seu e-mail e já garantir a sua vaga no meu workshop. Certo? Então, do teste, você já se inscreve para o workshop. Já garante sua vaga. Combinado? Jéssica, então eu espero você no meu workshop. Ai, Mone, muito obrigada. Gente, vai cair aqui. Um beijo. Muito obrigada pela companhia. Que live gostosa. Adorei esse tema de hoje. Foi muito, muito bom ter vocês aqui. Quero ver todo mundo agora lá fazendo o meu teste e se inscrevendo no meu workshop. Certo? Beijo, bom restinho de semana.
Bom final de semana, a gente se vê quarta-feira de novo. No mais, a gente continua aqui com os textões, com tudo normal, programação normal, tá? Um beijo pra vocês e muito, muito obrigada. Ó, todo mundo lá se inscrevendo no meu workshop, hein? Beijo!